Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Otávio, sou engenheiro agrônomo e hoje gostaria de partilhar e abordar com vocês a respeito da adubação foliar no café. Na verdade, falarmos sobre a otimização e eficiência dessa prática. Ela tem se tornado cada vez mais comum nas nossas lavouras. Cada vez mais se faz adubações foliares, com diversas fontes e nutrientes. A grande questão é, já que é um investimento e na grande parte das vezes traz um bom retorno, como tornar mais eficiente? Como realmente aproveitar melhor possível essa prática que é tão importante na lavoura cafeeira? Por isso, fica até o final desse vídeo para você aproveitar o mais possível as informações e cada detalhe. E antes de dar sequência ao nosso vídeo, eu já te convido a estar se inscrevendo aqui no nosso canal. Se você gostar, deixa aquele like e partilhe a informação com outras pessoas que você achar relevante. Pois bem, então falando da importância da adubação foliar no cafeeiro, nós sabemos que hoje é uma prática cada vez mais frequente nas lavouras. Todavia, a principal via de absorção de nutrientes da planta é a raiz, é quando você faz a aplicação no solo, sobretudo de nutrientes com baixa mobilidade. Contudo, a adubação foliar ela tem viabilidade técnica e também, em muitos casos, econômica. E por quê? Porque as folhas elas detêm essa capacidade de absorção nutricional. Ao longo da sua evolução, as plantas elas mantiveram, apesar que a folha ela é muito bem protegida, sobretudo pela cutícula, por camadas que realmente impermeabilizam as folhas para não perder a água e nutrientes, ainda assim a folha tem essa capacidade de absorção e nós podemos utilizar essa propriedade das plantas para poder otimizar na adubação foliar. Algumas vantagens que a adubação foliar ela pode apresentar relacionam-se, por exemplo, com uma distribuição bem uniforme desses nutrientes. Porque quando você pensa em micronutrientes, por exemplo, a demanda ela é muito pequena pelas plantas. E a aplicação no solo, pensando em 1 hectare, talvez não ficasse tão bem distribuído como a adubação foliar permitiria. Além de você alinhar essas aplicações nutricionais com outros defensivos e insumos, desde que não haja aí nenhum problema de incompatibilidade. Além do mais, pensando no aspecto fisiológico da planta, muitas vezes a sua taxa de utilização nutricional ela é maior do que a taxa de absorção pela raiz. Ou seja, a planta demanda uma grande quantidade de nutrientes, no momento fenológico dela de alto metabolismo, por exemplo, e a raiz não consegue corresponder à altura. Nesse caso, nós ainda podemos considerar ainda a possibilidade de poder entrar em momentos estratégicos, onde a planta tem uma demanda muito alta nutricional, por exemplo, para granar um fruto, na expansão dos frutos. E nesse caso nós podemos direcionar esses nutrientes pensando até como um bioestimulante, para otimizar a produtividade e aumentar a qualidade. Apesar do solo ser de fato a principal via de absorção dos nutrientes, muitas vezes nós percebemos alguns problemas no solo que acabam diminuindo a eficiência da absorção. Por exemplo, solos muito argilosos, uma aplicação, por exemplo, de zinco, ela compromete a absorção. Já que o zinco ele tem uma mobilidade por difusão no solo, a solo muito argiloso pode diminuir a eficiência. Assim como também solos com muita matéria orgânica, onde o cobre pode ficar complexado e não ter uma boa absorção, ficar inicialmente adsorvido. Um outro caso também frequente que a gente tem percebido, as aplicações de calcário na superfície têm feito que, sobretudo, aqueles primeiros 5 centímetros tenha ficado muito alcalinizado, o pH muito alto, e nesse caso a gente sabe, quanto mais alto o pH, menor a disponibilidade dos micronutrientes, além, por exemplo, de adubações fosfatadas em excesso, ou seja, um solo que muitas vezes está em desequilíbrio e pode estar comprometendo a absorção nutricional de micronutrientes, por exemplo. Nós não estamos falando nesse caso aqui de baixos teores no solo dos micronutrientes, mas sim de desequilíbrios entre nutrientes que pode estar acarretando menor eficiência. Então, pensando nos objetivos principais da adubação foliar, nós podemos considerar, por exemplo, complementação, ou seja, todo o trabalho que já foi feito no solo, nós podemos complementar por micro e macronutrientes, ou como uma deficiência que eventualmente aparece nutricional. Essas deficiências que aparecem, normalmente vai ser mais assertivo a aplicação foliar quando se tratar de micronutrientes, ou seja,
nutrientes que são menos exigidos pela planta e que nós conseguimos amenizar a deficiência através das aplicações foliares. Quando se trata de macronutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, normalmente as adubações foliares ela tem um intuito mais como bioestimulante, para nós aumentarmos, por exemplo, a granação dos frutos, a assimilação de nutrientes, como também você aumentar o carreamento de açúcares, como é usado para potássio e magnésio. Agora, realmente, deficiências nutricionais de micro, nós podemos corrigir via adubação foliar. De macros, fica mais a título de bioestimulação das plantas. E para finalizar o nosso vídeo, vamos falar então dos principais fatores que realmente relacionam-se com a maior eficiência da adubação foliar. Inicialmente, a própria planta, já que uma planta bem hidratada, ela facilita a absorção dos nutrientes. Plantas estressadas por estresse hídrico térmico, a dificuldade de absorção é maior, já que a planta está mais travada, com a via estomática fechada, e aí a cutícula normalmente está mais espessa, então nesse caso a absorção fica comprometida. Quando nós pensamos na cauda também que está sendo utilizada, na solução com os nutrientes, nós podemos considerar o pH, já que a absorção nutricional ela tem grande influência em função do pH da cauda. Podemos considerar a concentração desses nutrientes. Nós não podemos pecar pelo excesso, mas também não podemos pecar pela falta. O excesso pode causar alguma queima e a falta pode diminuir a produtividade que nós almejamos. Além do mais, nós também temos a questão da compatibilidade das misturas. Não apenas entre insumos, por exemplo, fungicidas e inseticidas com nutrientes, como dos próprios nutrientes em si. Dependendo da fonte que você está empregando, elas podem ser incompatíveis, formar precipitados e diminuir a absorção e a eficiência. E para finalizar, obviamente, as condições atmosféricas. Quando nós temos luz, é muito importante que a luz esteja presente. Por quê? Porque a luz permite a fotossíntese da folha e a absorção nutricional pelas células ela é um processo ativo que tem gasto de energia. Então a luz é importante para gerar energia à planta, os fotoassimilados, e a planta possibilitar a sua absorção de nutrientes pelas células. Assim como também a umidade atmosférica. Condições ideais são aquelas condições de maior umidade, acima de 50% de umidade pelo menos, que nesses casos as plantas estarão mais túrgidas, as células mais túrgidas, mais bem hidratadas e a adubação será mais eficiente. Pois bem, já finalizando o nosso vídeo de hoje, agradeço você que permaneceu até o final. A ideia do canal é realmente divulgar informações, partilhar informação, é sempre a melhor maneira que nós temos para aprender. Se você gostou, já deixa a sua curtida, o seu like, comente, é muito importante para a gente os seus comentários. Se inscreva, também ative as notificações para você ficar sempre por dentro das novidades. E como de costume, deixo aqui a minha singela homenagem aos nossos cafeicultores e profissionais de campo, que tornam cada dia mais a nossa cafeicultura brasileira uma referência no mundo inteiro. Até a próxima!